Sejam bem-vindos, guerreiros, guerreiras, de todo o Brasil e de todo o mundo, à retrospectiva 2018 do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é o vídeo de retrospectiva de 2018, é o primeiro vídeo que está sendo publicado. Todos os dias a partir de hoje serão 12 vídeos seguidos, acho que é 12, é assim, né, que tá invertido. 12 vídeos seguidos, 12 dias seguidos, todo dia, meio-dia, vai ser publicado aqui no canal Raiz Tricolor o vídeo de retrospectiva, ou cada um com o seu tema. O de hoje, como você já leu aí na thumb, já leu aqui embaixo no título do vídeo, a gente vai falar dos melhores atuações do Fluminense, os melhores jogos do Fluminense em 2018, as melhores atuações foi quando o Fluminense bateu, ó, e falou, sou Fluminense, cacete, isso aqui é Fluminense, a gente vai mandar na parada, e jogou muito bem, jogou como deve jogar. Não se esquece de Loja do Raiz, o link tá aqui na descrição, você vai lá, vai comprar uma camisa feito essa, e coloca o cupom, você vai lá fazer seu pedido, etc, e coloca o cupom Natal Raiz, que você ganha um descontaço nessa camisa aqui. Vambora agora pro vídeo da retrospectiva. Bem, o primeiro dos 5 jogos que eu vou listar aqui como as melhores atuações do Fluminense, a gente vai relembrar a final da Taça Rio. O Fluminense enfiou 3-0 no Botafogo, um jogo que a gente até começou jogando, não começou jogando tão bem, porque o Botafogo começou pressionando, a nossa defesa funcionou bem, Júlio César fazendo uma partida espetacular, pegando tudo, até o momento em que Pedro precisou de uma oportunidade para fazer 1-0 pro Fluminense, numa boa jogada pela esquerda. Pedro tava numa fase sensacional e enfiou 1-0, o Jefferson ainda toca na bola, a bola entra no ângulo, o Fluminense fez 1-0. A partir dali, acabou a partida. O Fluminense dominou totalmente a partida, não deixava o Botafogo jogar, o Fluminense começou a controlar a situação e aí a qualidade começou a aparecer, né? Numa cobrança de falta, Pedro dá uma assistência de peito, um negócio de craque absurdo, é porque foi no Campeonato Carioca. E se esse jogo, se ele faz isso num jogo maior, né, num jogo contra o Nacional, na Sul-Americana, por exemplo, meu amigo, o Real Madrid chegava com um carro forte de dinheiro, falava bem assim, ó, me dá o jogador agora e toma, pode ficar até com o carro, inclusive. Porque a assistência é bizarramente incrível e Marco Júnior dá um toquinho por cima do goleiro. Fluminense 2-0 em cima do Botafogo. E o terceiro gol começa, pra mim, um dos que foram 2 pilares ali do elenco do time titular, os 2 jogadores até que mais jogaram no ano. Júlio César faz uma defesaça, a bola vai no ataque, volta, o Fluminense rouba a bola com o Jadson, corre no contra-ataque e bate no ângulo, faz o 3-0 e o Fluminense era campeão da Taça Rio com uma goleada. 3-0 acho que só não é goleada pra quem leva 3-0, né? Enfim, o Fluminense faz 3-0 com uma bela atuação contra o Botafogo. Outra atuação memorável do Carioca que entra no top 5 pra mim de melhores atuações do Fluminense em 2018 é contra o Flamengo, aquele 4-0 em Cuiabá. Mas o Flamengo tava com o time reserva. Dane-se, boa parte daquele time reserva do Flamengo estava titular no final do ano, ou seja... E, enfim, também, e o Neguebinha Júnior também lá, o Vinícius Júnior, tava em campo. Então, mas era o time... Enfim, era o Flamengo, meu amigo. No histórico vai ficar lá, 4-0 Fluminense. E se era o time reserva, o que o Fluminense precisava fazer? Golear. Então pronto, goleou e acabou a discussão. Com 1 minuto do primeiro tempo, já teve uma falha bizarra da zaga do Flamengo, o Marco Júnior fez 1-0. Com 17 do primeiro tempo, Pedro já enfiou 2-0, teve caneta no Vinícius Júnior, terceiro gol de Gilberto chegando de sola ainda no primeiro tempo para marcar o 3-0. Enfim, o primeiro tempo acabou com o Flamengo num cenário de terra arrasada e o Fluminense na crista da onda. No segundo tempo, até Marco Júnior foi lá fazer gol de cabeça e, enfim, aos 10 minutos do segundo tempo o jogo estava acabado, o Fluminense não deu chances pro Flamengo querer fazer alguma coisa nesse jogo. 4 Fluminense, 0 Flamengo. Mas a gente perdeu os jogos depois? Perdemos, mas o 4-0 foi a maior goleada em Fla-Flus do ano. Na Copa Sul-Americana a gente foi até bem longe, fomos até a semifinal. E teve uma atuação pra mim que marca muito bem pra entrar nessa lista de melhores atuações do Fluminense na temporada. É Fluminense e Nacional, na verdade Nacional e Fluminense. O jogo lá em Montevidéu, a vitória por 1-0 e assim, a gente chegou lá com muita desconfiança, né, porque a gente tinha empatado por 1-1 aqui na ida, ia chegar lá e teria que fazer gol. Só que o retrospecto do Nacional era o seguinte, nem na Libertadores, onde ele tinha jogado ali a primeira fase, segunda fase, tinha jogado a fase de grupos, e nem na Copa Sul-Americana, onde ele já tinha jogado
de segunda fase, oitavas, e estava nas quartas de final, ele tinha levado um gol em casa nesse ano. Ou seja, a defesa do Nacional era impenetrável dentro do estádio Parque Central. Não era tão impenetrável assim, porque a gente fez 1-0, mas não só a atuação ofensiva do Fluminense de barrar essa marco ali da defesa do Nacional, mas principalmente da atuação e da solidez defensiva. O Fluminense, mesmo quando precisava do resultado, não era ameaçado, e depois que fez 1-0 e o Nacional veio pra cima, continuou sem ser ameaçado. Não teve nenhum lance que você fala bem assim, caraca, que gol perdido do cara do Nacional e que a zaga do Fluminense falhou, etc. Não, o Fluminense não sofreu como deveria, como seria normal de sofrer depois de ter feito 1-0. Acabou o jogo, tanto que a última melhor chance do Nacional, a última melhor chance, foi aos 30 do segundo tempo. Dali pra cá, dos 30 até os 40 e tantos ali depois dos acréscimos, não aconteceu mais nada. O Fluminense dominou a partida contra o Nacional, fez uma atuação sensacional. Uma pena que foi a nossa última atuação boa na Copa Sul-Americana e a gente caiu na semifinal pro Atlético Paranaense. Isso aqui é Fluminense! Esse grupo merece! E esses dois que vieram aqui acreditaram, merece! Muito! Outro jogo que vai ficar marcado na memória também do Tricolor, acho que esse até é o que menos fica marcado na memória como uma boa atuação, porque foi um jogo corrente assim do Campeonato Brasileiro e o placar não ficou tão destacado, que foi Fluminense 2, Atlético Paranaense 0, lá no primeiro turno do Brasileirão. O Fluminense dominou a partida, resolveu a partida até no primeiro tempo, né? Foi uma pressão, o Santos fazendo boas defesas, até que o Jadson chutou, o Thiago Heleno acabou desviando ali a bola pra dentro. Não sei se até hoje se o juiz deu gol do Jadson, deu gol contra o Thiago Heleno. Jadson na área, abriu Gilberto de calcanhar, Jadson pro gol, espalma o gol contra! E depois, no contra-ataque, Marcos Júnior saiu cara a cara, deu só um toquinho por cima do goleiro e o Fluminense matou o jogo ainda no primeiro tempo. Aí você pensa, matou o jogo ainda no primeiro tempo, agora vem pressão do Atlético. O Atlético até tentou meio que pressionar, mas o Fluminense foi muito inteligente. Aquele Fluminense do Abel Braga era um time que, quando tinha a vantagem do resultado, era muito inteligente e rápido, porque ele tinha pela direita ali, falando no contexto geral, né, não só nessa partida contra o Atlético, a velocidade de Jadson, Gilberto e Marcos Júnior, e na esquerda tornou-se Ayrton Lucas nas saídas rápidas. Então, era um time que no contra-ataque ameaçava muito, sem encontrar que tinha um centroavante ali no meio que matava o jogo toda a bola que vinha. Então foi muito bom a atuação do Fluminense, o Atlético tentou pressionar, mas o Fluminense era mais perigoso no contra-ataque do que o Atlético pressionando. A gente ganhou por 2-0 e, enfim, deu asas para aquela arrancada ali que a gente vinha fazendo na época do Campeonato Brasileiro, saudoso primeiro turno. Na semana seguinte a gente ganharia da Chapecoense e chegaria até estar na liderança do campeonato por algumas horas. Que diferença, né, pro final do ano. Sim. Vem o Fluminense, bola enfiada pelo meio, Marcos Júnior, condição legal, bateu por cima! O último jogo aqui da lista, não necessariamente é o melhor ou a pior dessas 5 atuações, é Fluminense-Paraná. No segundo turno, 4-0, outro 4-0 aparecendo aqui. Esse daí entra na mesma cota lá do Flamengo. Ah, mas o Paraná era muito fraco, o Paraná, enfim, meu amigo, quando você pega um time fraco, o Paraná era fraco no primeiro turno também, a gente foi lá e perdeu de 2-1, foi uma atuação ruim. A gente, quando pega o time fraco, a gente tem que golear, e foi uma boa atuação que o Fluminense não deu jogo pro Paraná. Não fez mais, porque realmente faltava ali, se tivesse Pedro nesse jogo, era de 6 pra cima. O Fluminense no primeiro tempo já começou pressionando, conseguiu fazer o gol rápido numa boa jogada de Marcos Júnior, uma assistência muito boa para um golaço de Jadson. Richard deu sorte que chutou, a bola desviou no zagueiro e entrou. Já volta pro segundo tempo do iníciozinho com outro golaço de Jadson e o quarto gol ainda sai. E vale destacar desse gol aí de Jadson, a ótima jogada de Digão, né, na armação da jogada. E por último aí, já mais pro final do jogo, o Daniel já tinha entrado, uma cavadinha sensacional de Daniel, que passe do jogador. Luciano domina e faz um golaço também. 4-0. O Paraná não teve o que fazer nesse jogo e o Fluminense ganhou muito bem, fechando ali o placar por 4-0 no Brasileirão.
Bem, essas foram as 5 melhores atuações do Fluminense em 2018. É só o primeiro vídeo das retrospectivas. Se inscreve aqui no canal se você não conhecia o canal ainda. Ativa o sininho que todo dia, meio-dia, vai sair vídeo de retrospectiva de 2018. Se você gostou desse, aperta o like, se inscreve que você vai receber mais aí ao longo dos próximos 12 dias. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!